Meu nome é Isabel Luiza Piatti, sou diretora de treinamentos, pesquisa e desenvolvimentos da Bonavita Cosméticos. O assunto que nos traz aqui hoje é derivado também da área da estética. Quando se fala em estética ou consumo da vaidade, pensamos em estética corporal e facial. Só que entre essas pontuações, a estética corporal é a mais consumida. E quando se fala em estética corporal, qual seria a alteração inestética que as mulheres mais procuram no seu tratamento? Bom, na atualidade hoje, sabemos que o corpo da mulher está apresentando várias alterações inestéticas. Então hoje eu vou mostrar para vocês um grande desafio que nós temos dentro da área do tratamento. O tratamento corporal hoje, ele precisa ser muito amplo, porque as mulheres estão apresentando com alterações inestéticas as síndromes, que nós chamamos de SDC. O que seria a SDC? Síndrome da desarmonia corporal. E o que significa isso? Bom, essas síndromes da desarmonia corporal, ela foi descrita pela primeira vez pelo professor Miguel Neto, em 2002, com base nas suas pesquisas sobre estética humana. E essas síndromes se caracterizam pela presença de celulite, gordura localizada, flacidez, muitas vezes alterações musculares, não somente flacidez de pele, e tudo isso está frequentemente associado. Então preste atenção. Hoje é muito difícil quando uma mulher vem nos procurar para um tratamento na parte corporal, ela estar apresentando somente a gordura, somente a celulite ou somente a flacidez. Ela traz tudo isso junto e mais algumas coisinhas, como por exemplo, estrias, a desidratação do corpo, a falta de renovação celular. Por isso o profissional atual, o profissional do século XXI, ele precisa estar muito bem embasado e também estar buscando alternativas para o tratamento dessas síndromes numa mesma sessão. É o que nós vamos apresentar para vocês hoje. Começamos conceituando então a gordura localizada. Como que ocorre o processo de absorção dessa gordura, aonde ela se encontra no corpo feminino, como fazer o tratamento, o estímulo dessa diminuição da gordura em específico? Bom, vocês vão poder acompanhar comigo aqui na tela a origem das células de adipócitos, que a gente também pode chamar de adipogênese. Então nós temos lá as células mesenquimais, que podem se transformar em fibroblastos ou lipoblastos. Quando se fala em fibroblastos, são aquelas células que vão produzir fibra de colágeno, elastina, também os glicosaminoglicanas, estruturas que estão presentes dentro da derme. Agora, quando se fala em lipoblasto, eu tenho que lembrar que o lipoblasto é o que vai se transformar no adipócito. E nós temos duas formas de transformação, no adipócito multilocular ou no adipócito unilocular. Como que ocorre esse acúmulo e essa estruturação dessas células de adipócitos lá na tela subcutânea, no tecido adiposo? Então nós vamos poder encontrar o aumento do tecido adiposo de duas formas. Hipertrofia, ou seja, aumento das células de adipócitos em seu tamanho. A outra forma também de aumento do tecido adiposo é através da hiperplasia. Ou seja, além das células de adipócitos aumentarem seu tamanho, ela também tem a capacidade de aumentar em sua quantidade. Se você consome a quantidade de caloria ideal do dia e você gasta essa energia no mesmo equilíbrio, você não acumula gordura no tecido adiposo. Agora, se você consome energia demais e gasta de menos, onde essa energia irá ser reservada para uma futura utilização? Justamente no tecido adiposo, logo abaixo da pele, aonde se acumulam, formando assim as gorduras localizadas. E as gordurinhas localizadas é o que justamente as mulheres procuram para que a gente resolva o problema delas. Claro que os cosméticos vão funcionar, mas eu preciso a orientação dessa situação para que
haja uma possibilidade de haver um equilíbrio e isso faça com que o resultado do tratamento seja melhor. Vocês vão acompanhar comigo aqui na tela, então, justamente a estrutura do tecido adiposo. Nós temos uma figura ilustrativa, onde mostra a epiderme, que é a primeira camada da nossa pele. Justamente abaixo dela temos a derme, que é a segunda camada da nossa pele, e temos então a terceira camada, que hoje é conceituada como tela subcutânea ou tecido adiposo. Ela já está dentro de um outro tecido. E dentro desse tecido adiposo, ele vai ser classificado numa camada mais superficial, chamada de tecido adiposo areolar, e também uma camada mais profunda, que é o tecido adiposo lamelar. Então, se vocês repararem aqui, o que está em destaque nesse momento é a epiderme, uma camada muito superficial, muito fina, que a gente visualiza, estuda em cortes histológicos de uma forma mais aprofundada e que aqui ela aparenta uma camada muito superficial, muito fina. Abaixo, onde vocês estão vendo o destaque agora, é a nossa derme. Ela tem uma estrutura de 3 a 4 vezes mais espessa do que a epiderme, mas mesmo assim a gente visualiza na foto algo muito pequeno, perto do que a gente tem como hábito estudar. E logo abaixo, como vocês estão visualizando, esse monte de células que a gente chama de... vou fazer um parâmetro aqui comparativo, gotículas de gordura ou bolinhas de gordura, onde vocês poderão visualizar de vários tamanhos. E ali é justamente a tela subcutânea onde se deposita a gordura localizada que a gente trata no nosso dia a dia de cabine de estética. Se assustaram em ver essa foto? Mas é a nossa mais pura realidade. Quando a gente vai tratar gordura localizada nos nossos tratamentos, nas nossas combinações terapêuticas, cosméticos, eletroestética, ou até mesmo manobras de massagem, é justamente ali que nós iremos atuar, nas células de adipócitos, que nós já conceituamos elas, que tem aumento de hipertrofia, aumento em seu tamanho, e hiperplasia, aumento em sua quantidade. Por isso, uma reeducação alimentar, uma dieta associada a todos os tratamentos, ajuda bastante nesse dia a dia de tratamento e alcançar os resultados. Mas vamos entender um pouquinho como a gordura se acumula. Estamos aqui novamente com a estrutura do adipócito, com a sua membrana e o seu núcleo, e os receptores alfa ativos, que são aqueles que vão buscar o armazenamento, vão abrir a porta de entrada, o armazenamento da gordura dentro do adipócito. Então, esses receptores alfa absorverão os triglicérides circulantes que não são usados como energia no nosso corpo e jogarão para dentro da estrutura do adipócito, formando assim lá dentro uma outra estrutura grande chamada de triglicérides. Quando eu busco o tratamento estético, eu vou buscar o processo de lipólise. O primeiro processo que a gente viu, que foi de armazenamento da gordura dentro do adipócito, é chamado de lipálise. E o que nós buscamos na estética é o caminho inverso, o caminho contrário. Transformar essa gordura em pequenas micelas, jogá-la para a circulação, fazendo com que o corpo utilize essa energia. A lipólise, ela é justamente o que nós procuramos estimular no corpo através dos ativos cosméticos e através dos tratamentos estéticos. Então a estrutura é núcleo, membrana plasmática, a estrutura dos triglicérides dentro do adipócito e os receptores betas ativos, que são justamente os receptores de saída. A gente pode chamar de portinhas de saída da gordura dentro do adipócito. Quando eu transformo esse grande pedaço, essa grande estrutura dentro das células chamada de triglicérides em pequenas micelas, juntamente com as três gotículas de ácido graxo com o glicerol, jogo isso para fora do adipócito
e ele vai estar circulante para o corpo transformar, utilizar essa energia novamente, ser sintetizada no fígado ou ser utilizada. Aqui nós estamos mostrando uma figura para vocês, aonde no corpo feminino as regiões que têm o hábito de se acumular gordura. Então nós temos a região frontal do abdômen, as regiões laterais de abdômen que a gente chama de flancos. A parte, os flancos eles vão acumular-se tanto na parte anterior como na parte posterior. A parte da região de coxa, aonde a gente costuma chamar de culote, e também a parte de braços. Essa é a região mais característica no corpo da mulher, onde há o acúmulo de gordura. Porém, hoje em dia a gente pode perceber que existe a classificação da estrutura androide e ginoide. Então, se você tem uma cliente que tem um corpo de estrutura androide, vai se acumular mais gordura do quadril para o ombro. Já a ginoide, que é a estrutura bem característica feminina, é da cintura para baixo, até a altura de joelho, mais ou menos. Mas o que é a celulite? Nós conhecemos popularmente como celulite, assim como a grande maioria dos indivíduos, da população, do consumidor. Mas dentro da área da estética, ela recebe várias classificações. Lipodistrofia ginoide. Também existe uma outra classificação também chamada de PEF, paniculopatia edêmato-fibroesclerótica. Meu Deus, que nome bonito, né? Essa estrutura PEF, ela é muito conhecida dentro da área da medicina. Então, os médicos da medicina estética, da cirurgia plástica, falam muito em PEF. Por isso é importante o profissional de estética conhecer as várias terminações de celulite, para que quando a pessoa venha com uma indicação médica, por exemplo, tratamento de PEF, você estar sabendo o que é essa classificação. Segundo maio de 2011, a PEF é a alteração do tecido adiposo com formação de traves fibróticas que ligam a pele diretamente ao tecido subcutâneo, repuxando o tecido e, consequentemente, provocando a redução de circulação neste local, gerando aspecto de casca de laranja. Então, dentro desse conceito, nós temos também 92, Cipork e Pascoal, que vão corroborar sobre esse conceito da PEF, ou FEG, né? Possui uma etiologia multifatorial, porém interligada, onde os fatores atuam em cima de condições genéticas favoráveis que somam a vários outros fatores, endógenos, exógenos, tanto gerais quanto locais, e desencadeiam uma reação em cascata, lenta e progressiva, que recai sobre a região do tecido dermo e subdérmico. Ou seja, independente do autor que você venha a estudar, a celulite ela tem a mesma estrutura. E qual seria essa estrutura? A estrutura que nós podemos mostrar num videozinho para vocês vão acompanhando, é justamente o aumento das células de adipócito, que estarão aumentando em seu tamanho e que estarão provocando uma pressão sobre o tecido pele. E vocês podem observar que dentro desse tecido, ligando a pele ao músculo, nós temos septos, também conhecido como trabéculas. E essas trabéculas, elas não cedem a esse estiramento. Portanto, quando ocorre um aumento das células de adipócitos, elas vão começar a pressionar contra a pele. Pressionando contra a pele e as trabéculas segurando essa pele, vão começar a formar o efeito de ondulações, que algumas pessoas chamam de efeito casca de laranja, outras pessoas chamam de efeito sofá capitonê, outras chamam de, parece saco de batata amarrado, onde você tem todas aquelas ondulações. Depende muito da classificação do grau da celulite, onde você tem todas essas alterações visuais.